Bem, quero agradecer imenso por fazer parte dos estudos ligados ao reino de Kingdom. Estou feliz. Me convenceu muito quando estávamos a introduzir, e quando falávamos muito mais de Mateus 6, a partir do versículo 28 até 33, quando Jesus, virando para os judeus, virando para os fariseus, no momento da escravatura, ele diz: vós sois ansiosos com as coisas, mas tudo isso vosso Pai tem. Vocês se preocupam com a vida, tudo isso os gentios procuraram e procuram, mas vocês têm o Pai. O que me entusiasmou quando eu comecei a estudar o reino foi nesta parte onde Abraham John, que é o professor e o mentor, que é o nosso líder, o nosso responsável neste curso, o Dr. Abraham John, quando ele diz que, olha, Jesus ali quando leva os judeus para verem as aves, quando dizia que estão ali as aves, Deus alimenta, mas nem capinam, nem ceiam. Ele estava a falar com um povo escravizado. Era para mostrar que se as aves estão ali, é porque eles estão a cumprir com seu propósito. Porque segundo o ensino que nós tivemos com o Dr. Abraham John, diz que o propósito do homem era que ele permanecesse no jardim e ficasse lá a cultivar e para dominar tudo aquilo que existia. Não dominar o seu homólogo como homem, mas dominar todos os animais. Mas os animais que não pensam, eles permaneceram com o seu propósito, continuam a voar. Aliás, as aves que não pensam, elas continuam com o seu propósito. Os animais continuam na selva, as plantas continuam na selva e o peixe continua no mar, e por isso Deus alimenta. E ele explicava que a causa do homem, porque o homem vive sofrendo, é que o homem abandonou seu lugar. O homem abandonou seu lugar, que era o jardim, que era o reino que Deus havia preparado para este homem. Então, ele decidiu virar as costas ao próprio Deus, amando os seus próprios desejos, virou as costas contra Deus, e ele começou a andar da sua maneira. Por isso, quando o professor me explicava, dizia que, olha, Deus dá uma solução. Disse, a única maneira, primeiro, é procurar. Procure primeiro o reino dos céus. Significa no reino, é lá onde o indivíduo vai ser restaurado. É lá onde o indivíduo vai ser protegido. Mas enquanto estiver fora, o que for acontecer, fora do reino, Deus não é responsável. E dizia o professor que muitos não sabem isso. Por isso cada pessoa anda a beber e começa a culpar. Eu estou a sofrer, Deus me deixou. Te deixou, você está onde? Você não está na mão de Deus, você está fora da mão de Deus. A única coisa é voltar e estar dentro do reino. O reino dá proteção. O reino tem vida eterna. O reino também te dá dons. O reino te investe, dá-te recursos para continuar a trabalhar, a evangelizar para os outros também façam parte do reino. Mas também uma coisa muito importante que eu aprendi muito sobre o reino dos céus no dia da descida do Espírito Santo, quando o apóstolo Pedro, levantando-se no meio dos seus conservos apóstolos, ele começou a fazer o testemunho da palavra do profeta Joel, quando ele dizia que, olha, como está escrito com o profeta Joel, diz que nos últimos dias os vossos filhos sonharão. Mas a outra coisa que me cativa é que quando falava de Joel, Pedro vira o Espírito Santo, segundo o nosso professor, diz que o Espírito Santo trocou a mensagem, cambiou o cenário da mensagem. Em vez de ser o profeta Joel, ele começou a falar do rei de Davi, o rei Davi. E ele começou a dizer que, olha, tudo isso, Deus, quando ele falou com o rei Davi, ele disse, no seu trono haverá uma semente, nascerá um filho, e que ele vai dar este trono para sempre. E este filho, esta semente, do seu reino, quando tomar, não terá, ninguém mais vai derribar. E ele começa a cambiar. E eu não sabia desta palavra, mas quando aprendi, fui entender que, afinal de contas, o propósito da descida do Espírito Santo era para
era para anunciar, dar capacidade aos discípulos para que fossem cumprir a missão que Deus deixa, que diz: este evangelho tem que ser pregado, este evangelho do reino tem que ser pregado em tudo. Então, o Espírito Santo desce para dar capacidade, para revestir os discípulos, para que eles pregassem o reino dos céus a todas as nações com autoridade. Não pregar somente coisas. Não, mas pregar primeiro o reino dos céus e depois do reino dos céus, as pessoas aceitando este reino e aprenderem acerca do reino. A vida no reino. Primeiro tem que ser o reino dos céus e segundo. Então também percebi-me que afinal de contas, nós estamos aqui a tentar tirar língua, não sei o que, saliva vermelha, nas igrejas dizendo que Cristo veio só para nos salvar. Não. A palavra de Deus é clara, só que nós estamos a ler. Eu, durante a minha aprendizagem, aprendi que Jesus desce aqui para anunciar o reino dos céus. Ele desce para anunciar o reino. Eu comecei a perceber que na aliança que Deus faz com Abraão, com Davi, Davi tinha uma ansiedade de construir um templo. E Deus disse: haha, Davi, será que eu habito em casas humanas? Não, mas é verdade, ele promete, diz que no seu trono não ficará só assim. Haverá da sua semente, vai haver um herdeiro, cujo seu reino permanecerá para sempre. E esse reino dele permanecerá para sempre, e ele terá as chaves do Davi. E no meio da aprendizagem, fui perceber que afinal, quando a palavra, quando lemos na carta que Jesus envia às 7 igrejas, na carta a Filadélfia, ao anjo de Filadélfia, percebemos que Jesus começa a se introduzir, que eu sou aquele que vive para sempre, aquele que tem a chave de Davi. E essa chave de Davi tem segredos. Existe quando ela abre a chave, ninguém fecha, e quando também se fecha, ninguém abre. Este é o segredo de chave de Davi. E muitos de nós não sabíamos, às vezes só falamos de qualquer maneira. Mas quando nós reivindicamos, oramos e falando o nome de Davi, que Santo Deus me dê a chave de Davi, Deus ele entende melhor porque sabe que nessa aliança davídica houve promessas. E essas promessas devem ser usadas, beneficiadas a partir de uma chave que abre. Também entendemos quando Bartolomeu se aproxima, ele era um cego, quando ele sendo um homem cego, a Bíblia não nos fala se nasceu de nascença, mas é um cego. As pessoas estavam a passar e ele procurou saber o que se passa. As pessoas disseram que não, está a passar Jesus o Nazareno, está a passar Jesus o Messias. E ele ficou preocupado. As pessoas faziam tanto barulho. E percebendo que era Jesus o Nazareno, como diziam, ele não chamou pelo próprio nome de Jesus Nazareno. Ele disse: Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Escritura diz que na mesma hora Jesus manteve-se inerte. Ele parou e não se mexeu. Olha, nas nossas tradições, por exemplo, eu que estou a falar, chamava-me de Ninho, porque dizem que eu gostava muito de apontar ninhos de passarinho. Então dizendo: você fica Ninho. Esse nome, quando fui nos ritos de iniciação, deixei. Quem sabe esse é meu nome? É minha irmã mais velha, meu pai e minha mãe. Outros irmãos que nasceram antes de mim, não sabem. Ou que nasceram depois de mim, não sabem. Quem sabe são os irmãos mais velhos. Mas se alguém me aparece a me chamar Leonel, da classe, eu até posso entender que me conhece. Mas se numa noite alguém me chamar Leonel, da classe, você é filho de Paulo, eu não sei o quê. Mas no meio dela aparecer uma voz dizer que Ninho! Eu hei de parar, pá. Mas Ninho, mas esse nem era meu nome. Eu tentei ir nos ritos. Eu vou parar para perceber quem é esse que me conhece. Quem é esse até sabe a minha origem. O Bartolomeu reivindicou as bênçãos, porque tinha noção, o Espírito lhe revelou que a aliança que Deus faz com Davi,
havia essa aliança, trazia consigo, encobria algumas bênçãos. E como ele foi revelado pelo Espírito, por isso não chamou o nome habitual que as pessoas diziam. Não, ele disse Jesus, filho de Davi. Ele está a reivindicar. Em outras palavras, Jesus, eu sei que você é o prometido, eu sei que é você sim, eu sei que a promessa encobre consigo, traz consigo, a libertação traz consigo bênçãos, e uma das bênçãos é me libertar. Por isso ele parou, tá, disse o que você quer. Não perguntou quantos anos, em que ano você começou a sofrer. Nasceu com essas coisas. Complicamos na igreja até 12 horas a perguntar. Você tem mãe e tem pai. Jesus disse o que você quer. Ele disse, eu quero ver. Não, Jesus. Agora, as pessoas, por que não se perguntaram o quê? Mas por que Jesus? Por que se chamou de Jesus filho de Davi? Cianga. Pessoas, se fosse a mim, também não sei. Ia perguntar a você. Essa jogada que você fez, como é que aprendeu com quem? Porque você diz, Jesus de Nazaré está a passar, o Messias está a passar, Jesus está a passar, Filho de Deus está a passar. Mas ele disse, Jesus, filho de Davi. E Jesus disse, o que você quer que eu te faça? Em outras palavras, significa só eu mesmo. Você é o único que conhece este segredo. Até talvez podia ter dito, não diga a ninguém, porque se estão me seguindo, só não sabe a minha essência. O Ciang. Há pessoas que estão na igreja porque acompanham a família, nem para falar o nome de Deus, eles nem sabem. Ah, Jeová, eu não sei o que. Olha lá, vamos procurar entrar no reino de Deus. E eu aprendi também que todo aquele que crê em Jesus, aquele que se arrepende, ele já está no reino. Perguntar, você viu o reino? Algumas pessoas querem ver uma casa que há de ser escrito reino. Não, o reino de Deus é físico. É físico. Aliás, desculpe, não é físico, é espiritual. Agora, muitas pessoas se preocupam. Você viu o reino? O reino parou onde? Não, não há de parar. O reino é espiritual e não é físico. Eu que estou a falar, estou dentro do reino. Eu vi com meus olhos o reino. Como diz Simão, aquele Simão em Mateus, quando Deus falou com eles que, olha, você não há de morrer sem ver o rei. Ele, quando pegou no 8º dia, a mamã, a vovó Ana, com Simão pegaram, disse, eu posso morrer, já vi o rei. Eu já vi o rei, já posso morrer em paz. Eu também já vi. Por isso, se eu morrer hoje, vou morrer feliz, porque eu estou sob proteção do reino. Eu pertenço ao reino. Eu vi, entrei primeiro. Primeiro vi e depois entrei. E estou a viver a vida do reino. Queria convidar os irmãos que vamos lá nos deixar nos entreter das 6 horas até 22 a fazermos testemunha que não ajuda. Você está doente? Sim, cabeça, então curará. Você está há quantos anos? 4 anos que não estou a apanhar sono. Dorme lá. E todos vocês do bairro dormem. Então, vamos lá deixar entretenimento, buscar uma palavra verdadeira. Ninguém vai ser salvo pela esperteza. A condição é a única. Da mesma maneira, a maneira de dormir é a mesma. O sono aparece com a criança adulta. Aqui, não existe que eu fui primeiro a fazer igreja. Não é consigo, não está a falar de igreja. É entrar no reino para você ver o reino. Em todos os ensinos que Jesus deu, ele falou do reino dos céus. Não falou de prosperidade. Você quer prosperidade? Entrou no reino. Você quer viver como? Não, primeiro entra. Por isso Jesus, quando fala com os fariseus, diz que, vejam lá esse aqui. Lírio está ali. Até mesmo o rei Salomão nunca usou coisas como aquilo. Mas vejam como o rei Salomão, ele com toda a riqueza que ele teve, ele nunca usou roupa como os lírios. Porque Jesus falou, é que os lírios permaneceram. O propósito dos lírios é viverem no campo. Deus deixou no campo, colocou-lhes no campo. E por causa de eles permanecerem, como eles permaneceram, Deus investe. E o homem diz, eu sou esperto, eu não sei o que, saiu. Depois é batido lá, começa a chorar em Deus. Papá, Deus não está preocupado com choros que não ajudam ninguém. Volta para casa. Entrar na casa é reconhecer que sim, eu sou pecador, arrepender-se.
e fazer parte do reino. Por isso, em capítulo 3 de João, Jesus falando com Nicodemo, diz: Nicodemo, não faça isso. Não pode, Nicodemo. Ninguém! Nicodemo, ninguém pode entrar. Ninguém pode ver o reino. Ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. É que o nascimento, o arrependimento e o nascer de novo, em outras palavras, podia dizer que é procurar, quando nós nos arrependemos, nascemos de novo, somos purificados, adquirimos aquilo que nós perdemos logo na criação. Aquela imagem original que perdemos é adquirida no novo nascimento. Por isso Jesus diz que Nicodemo, escreve lá isso. Ninguém. Você não há de ver o reino, nem não há de entrar, se você não nascer de novo. Nascer de novo é isso. Então precisamos. Há pessoas aqui que andam daqui a pé com a fé. A fé, papá, às vezes não funciona. Se você não está no reino, com essa sua fé, vai entrar no inferno com sua fé. Primeiro entra aqui no ringue. O reino é como um ringue. E quem entra lá, apanha proteção. Por isso Davi diz que quando fala na sua oração e Deus responde, 1000 à direita, não sei o que, cairão 1000, cairão. Então significa que Deus, ele protege. Deus protege. Muita coisa que eu aprendi do estudo do reino. E a minha ansiedade é que eu continue a aprender cada vez mais, modificar aquela igreja que está ali. Essas coisas que toda hora darmos a nos entretar ali com versículos que nos ajudam, ora dízimo, não sei o que. As pessoas devem saber porque estão a dizimar. Então, eu, a partir deste ensino que eu tive, vou procurar pôr em prática, dentro da igreja e fora da igreja. Isso eu sei que poderá ajudar. E vou morrer feliz quando eu fazer isso. Muito obrigado. Que Deus, irmãos, abençoe. E continuem. Nós estamos prontos. Estou com a missionária Carolina. Estou com a pastora Joana. Nós estamos unidos para essa questão do reino. Eu mesmo fora de me ligarem que vamos orar em prol do reino. Eu estou pronto. Porque sei que no reino há vida. Eu sei que no reino há bênçãos. Eu sei que no reino há solução. Por isso, venham, se inscrevam neste curso para o vosso bem. Não é o bem. Por isso, Deus sabe, quando nós estamos no reino, Deus cada vez mais se abre para nós. Agora, você está fora, diz: Deus, estou a pedir uma benção. Essa benção, sair aonde? Mesmo você, já que saiu para no rio sem anzol pedir peixe. Por que vamos complicar o cenário de Deus? Deus deixou claro, mesmo a próprio Josué, no capítulo 1:7, disse você: não se aparte desta palavra, leia, medita nela, não vai para a direita, para a esquerda, permaneça aqui, não vai, não sai. E você saiu, diz: me abençoa, a benção dele. Agora, você vai esperar a sua benção de Satanás? Estão aí pessoas que estão a enriquecer com serpentes, vai buscar, mas se você quer a salvação eterna, entra no reino em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.